No vídeo passado, a gente viu que existem funções no jogo e que escrevendo e apertando executar, o nosso dronezinho vai estar executando essas ações, né? Conforme a gente vai colhendo aqui, ó, vai aumentando o número de fenos, né? Que é esse raio, essa graminha. E esses recursos a gente pode trocar, né? Então, clicou aqui, ele executa, né? Aí a gente vai colhendo, só que aí assim, não dá para ficar colhendo para sempre, né? Assim, né? Não dá para você ficar apertando o botão toda vez que você quer que ele colha. Então, o que você faz? Copia e cola. Aí você não tem que apertar, por exemplo, colheu duas vezes. Ah, duas vezes, por que não botar para colher mais? Colheu, 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 colheu. Enfim, se a gente continuar assim, esse código aqui, ó, vai ficar muito grande só para ficar fazendo a mesma ação. Isso a gente não pode continuar, né? Então é por isso que a gente vai conhecer uma nova tecnologia que a gente vai desbloquear. Aqui, coletar grama dará você fenos. O feno pode ser usado para desbloquear loops no menu de desbloqueio. Abre o menu de desbloqueio com o botão no canto superior direito. No caso, o menu de desbloqueio que ele refere é a este aqui, ó. Você pode estar clicando nele e aqui a gente abre a nossa árvore de habilidades, né? Então a gente começa pela primeira habilidade, é a loop. Tá, desbloqueia um loop while simples, né? Então, para a gente desbloquear ele, a gente vai gastar 5 recursos de feno. A gente já tem 39, então tá tudo beleza, dá para fazer esse desbloqueio. Clicando nele, a gente desbloqueia e abre uma janela explicando o que é o looping while, né? While significa, se não me engano, enquanto em português, né? A tradução assim direta. Então, assim, o while loop seria o loop enquanto ele funciona o seguinte, ó. Você desbloqueou o loop while e os valores true e false. O loop while continua executando o corpo do loop enquanto a condição for true, ou seja, verdadeira, né? A gente desbloqueou as variáveis booleanas verdadeiro e falso, né? O que significa booleano? Que só pode ser uma das duas coisas, ou é verdadeiro ou é falso. Falso. Então, é o seguinte, a gente tem aqui uma caixinha de texto. Ao invés de a gente escrever tudo isso, a gente pode encurtar caminho. Então, vamos escrever aqui, ó. Ah, colhe. Colhe o quê? Colhe. Colhe feno. Feno, isso. Temos aqui a função colhe feno. Essas funções você vai estar copiando aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Pode estar criando elas através dessa caixinha aqui, ó. E aí você pode renomear elas. Então, a função colhe feno, ela vai colher este feno aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui ele mostra que a função ali, ela surge assim, ó. Você primeiro, né? Existe a função while e aí ela vai respeitar alguma condição. Então, enquanto o while é em, enquanto essa função, aí aqui a gente escreve a condição, isso acontece, não tem? Isso aqui que está no corpo do loop vai acontecer. Por exemplo, se a gente escrever enquanto while true, né? Ou seja, enquanto verdade, faça. Como sempre vai ser verdade, sempre vai ser executada. Então, se a gente vir aqui escrever harvest e abrir e fechar parênteses e executar, o que acontece? Ele vai colher infinitamente, né? Porque isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Então, assim, se a gente escrevesse false aqui, ó, ele nem executa. Não executa porque não é verdadeiro, e se não é verdadeiro, ele não executa. Então, enquanto a função for verdadeira, mas como não é verdadeira, ele não executa a função colher. Se eu mandasse ele colher e fazer um flip aqui, ó. Não fez porque está falso, né? Era esperado. Então, se a gente escrever verdade, ele colhe
e faz o flip. Então é assim que funciona a função while, né? Ah, a gente não precisa se preocupar em criar loops infinitos, no caso seria, deixa eu ver, é como se fosse você bugar o próprio jogo, né? Ele tem algumas funções de segurança que não vai deixar você crashar o jogo, então pode ficar tranquilo. Se tiver algum erro, ele mesmo vai denunciar aqui no próprio editor de texto que a gente estiver fazendo, que não é algo aceito pela linguagem de computação, sabe? A linguagem ela não vai deixar você executar, sabe? Vai dar um erro. Então vamos lá, para os iniciantes. Talvez você já tenha tentado colocar várias vezes a chamada harvest, né? Que foi o que a gente fez ainda há pouco. Por exemplo, a gente quer colher. A gente vai escrever harvest, vai abrir e fechar a colheita e vai mandar ele colher. Mas a gente tem que ficar apertando esse botão para sempre? Não, isso não dá, né? Então, se não, a gente não quer apertar para sempre, a gente pode copiar, por exemplo, e colar. E aí ele vai executar, ó, linha por linha, mas vai parar em eventual momento. Se a gente cria um loop desse aqui, ó, ele continua infinitamente, porque essa condição sempre vai ser verdadeira, né? Então vamos lá. Isso permite que você colha várias vezes em uma execução de programa. No entanto, seria bom colher mais do que 3 vezes. Escrever o mesmo código várias vezes é uma prática ruim. Então, tá escrevendo assim não é algo legal, tá? É interessante a gente utilizar loops. Então, utilizando loops como uma solução, ele vai permitir a gente executar um código várias vezes, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá colhendo infinitamente. O loop one ele aceita uma condição, que é um valor lógico que só pode estar em dois estados, verdadeiro ou falso. Um valor assim é chamado de valor booleano. Então essa variável aqui, ó, true e false, é um valor booleano, ele só aceita dois estágios, que seria verdadeiro ou falso, algo do tipo, né? É o que a gente está usando aqui. O loop então executa o código dentro do loop que é até a condição false, até que a condição seja falsa, ou seja, enquanto isso aqui é verdadeiro, isso vai ser executado. Então, por exemplo, aqui, a gente dá um exemplo aqui, ó, enquanto essa condição, o que está aqui dentro do corpo é executado. Você pode, onde você deve substituir a condição para um valor booleano, o corpo do loop pelo que você quer que faça no loop. Existem valores booleanos constantes disponíveis, e constantes são valores que nunca mudam durante o programa. Para criar um valor booleano constante, que é sempre verdadeiro, true, você pode simplesmente escrever verdadeiro, né, que será o true. Escreva falso como um valor booleano constante, que será sempre falso. Então você poderia escrever enquanto falso faça um flip. A gente vai ver, ó, que se a gente fizer isso, olha o que acontece, que a gente até fez, né? Ele não vai executar, e ele não executa porque a condição ela é dada como falsa. Então, enquanto verdade, faça um flip. Como é falso, não há execução. Olha, se a gente por acaso trocar esse falso pelo true, a gente vai ver que ele vai ficar fazendo flip para sempre. O primeiro nunca fará uma cambalhota e o segundo sempre fará cambalhotas para sempre. Um loop infinito, que é o que está sendo executado aqui, ó. Normalmente, criar um loop finito é uma má ideia porque ele congela o programa. Por exemplo, galera, se você por acaso estiver programando e criar um loop infinito, ele vai executar tão rápido que vai bugar tudo, entende? Vai crashar o seu programa. Porque vai ser tão rápido que enfim, né, o computador ele não estaria preparado para isso. O programa em si não estaria preparado para isso. Ele ia executar milhares de vezes a mesma coisa numa velocidade absurda que ia crashar. Então, fazendo aqui no jogo a gente não vai ter esse problema, tá? Tem recursos aqui de segurança aqui que vai impedir ocorrer esse tipo de problema.
Mas nesse jogo há atrasos entre as interações de loop, então isso fará com que o drone continue fazendo a cambalhota até que você o pare manualmente, tá? Então se a gente executar o botão pausar, ele vai pausar onde estava executando o código. Se a gente apertar que ó, ele continua. E se a gente parar aqui no stop, ele vai parar total o comando. Ele vai iniciar e vai parar e iniciar. Aí, ó. Tá. Perceba como as linhas após os pontos estão indentadas. A indentação assim é usada para separar um bloco de código. Indentação, galera, é isso aqui, ó. Quando a gente escreve a função enquanto verdadeiro, dois pontos. Aí, ó, a indentação é isso aqui, ó. Você pode escrever uma indentação simplesmente apertando Tab no editor de texto. Se apertar Tab aqui, ó, ele faz isso. E aí, ó, você pode fazer isso aqui também, ó. Deixa eu ver. Conforme a gente progredir no jogo, a gente vai desbloquear novas funções, tá? A gente já até tem muito recurso aqui de grama. A gente já pode estar desbloqueando novas coisas, mas por enquanto a gente vai manter na função enquanto neste vídeo. Enquanto verdade, eu quero que você colha. Então, colha, faça um flip e colha. Colha, faça um flip, colha, colha, faça um flip, colha, colha, faça um flip, colha, colha, faça um flip, colha. Vai ser assim para sempre. Então a gente já entendeu como é que funciona a função ali. No próximo vídeo a gente começa mexendo em outras funções.